Alguma vez você já fez perguntas a Deus e parece que não obteve resposta? Caso sim, eu sou Alexandra Trintin e nesse vídeo, nessa segunda temporada, eu quero te ajudar a ter as respostas de alguns porquês que talvez você já tenha feito. Como pessoas, nós temos uma tendência a encontrar respostas. Nós sempre fazemos perguntas e queremos respostas, respostas e respostas. E muitas vezes nossas orações são apenas perguntas que nós dirigimos a Deus. Mas Deus, na sua infinita bondade, responde a todas elas. O problema está que nem sempre a gente consegue compreender aquilo que Deus está nos falando, aquilo que as circunstâncias estão nos dizendo. Na Bíblia Sagrada, muitos homens e mulheres também tiveram esse processo de não ter respostas, de querer que Deus desse alguma direção, que Deus desse algum movimento, mostrasse para que eles pudessem seguir naquele caminho. Só que Deus, ele é infinitamente maior do que nós imaginamos. E a forma dele se comunicar também é uma forma diferente e grandiosa. Deus, ele não se prende aos padrões de comunicação que nós estamos acostumados. Ele fala de diversas formas. Ele se comunica conosco, ele nos dá suas orientações de maneiras bem diferentes. E elas variam de pessoa para pessoa. Elas podem mudar até mesmo dependendo da etapa da nossa vida. Certa feita, o profeta Jeremias foi chamado por Deus para ouvir uma resposta. Mas essa resposta, ela não foi nada casual. Ela não foi de um padrão normal que o profeta estava acostumado. Deus, ele chama o profeta Jeremias para descer à casa do oleiro. Olha o que diz aqui, Jeremias capítulo 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe quebrou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Deus, ele chama o profeta Jeremias e mostra para ele, através dessa figura, através dessa cena, o que ele queria fazer com a nação de Israel. O profeta Jeremias foi convocado para descer nessa olaria, algo que ele já conhecia, provavelmente, porque era uma prática muito comum daquela sociedade. Eles eram especialistas nesse tipo de artesanato. Só que o que acontece? Jeremias, ele precisava descer e observar o que o oleiro estava fazendo sobre as rodas. Então Jeremias, ele está ali diante de uma cena, de um cenário, vendo uma ação, a tarefa do oleiro na produção do seu vaso, e ali Deus fala com o profeta. Um jeito muito diferente de falar, você concorda comigo? O profeta Jeremias, então, ele observa aquela cena e Deus diz para ele: olha, assim como esse vaso nas mãos do oleiro, assim é a nação de Israel nas minhas mãos. Eles são barro nas minhas mãos e eu dou a forma que eu desejo. E caso esse vaso se quebre, eu tenho o poder de restaurar esse vaso. Essa mensagem, essa visão, essa cena que o profeta viu, ela foi uma resposta para Jeremias. Deus estava dizendo a Jeremias algo que estava inquietando ele, porque Jeremias, ele sofria com o pecado do povo. Jeremias, ele intercedia pelo povo. Jeremias, ele era um profeta que ele se conduía pelos problemas do povo. E Deus, ele dá essa resposta para Jeremias. Deus, ele diz: olha, eu sou o oleiro, vocês são barro nas minhas mãos. E se vocês se quebrarem nas minhas mãos, eu não vou jogar esse barro fora. Eu vou tornar a fazer de vocês um novo vaso conforme bem me parecer. E Deus, ele se comunica então por meio dessa cena.
E quantas vezes Deus ele está falando com a gente, ele se comunica com nós por meio de cenas diárias do cotidiano, ele fala conosco. O problema não está em Deus falar ou não. O problema não está se ele dá a resposta ou não. O problema está justamente no fato da gente não conseguir entender, de nós não conseguirmos ouvir o que ele está dizendo para nós. E principalmente, a nossa falta de disposição em ouvir realmente. Porque muitas vezes nós fazemos perguntas, mas nós não queremos a resposta. Porque quando Deus diz, levanta e vai até a casa do oleiro, muitas vezes a gente não quer levantar e ir até a olaria. Nesse texto aqui, nós temos a seguinte simbologia: barro, nação de Israel, oleiro, Deus, e a casa do oleiro seria o local onde Deus falaria com o profeta. Nos nossos dias atuais, nós podemos dizer que hoje nós somos o barro na mão de Deus e Deus é o oleiro. E a olaria é a casa de Deus. Mas no momento dessa pandemia, a casa de Deus se tornou a nossa casa. Porque lá muitas vezes é que nós oramos, falamos com o Senhor. Mas a pergunta é, você tem pedido respostas, mas será que você tem estado disposto a ouvir essas respostas? Quando Deus ele começa a movimentar as coisas para falar com você, você se dispõe em ir até a casa do oleiro? Muitas vezes não temos respostas para as nossas dúvidas, para os dilemas da nossa vida e a gente começa a dizer, Deus me responde, Deus fala comigo, Senhor, por que eu estou passando por isso? Jesus, eu gostaria de entender melhor essa fase da vida que eu estou, mas a gente só fica ali no campo das perguntas. Quando chega a hora de Deus dizer assim, ó, Xanda, vai lá, agora levanta e desce lá na casa do oleiro que eu vou falar contigo. Olha que ordem mais contraditória. Primeiro ele diz para o profeta, levanta, depois ele diz, desce. Como assim levanta e desce? Porque muitas vezes Deus fala, mas nós precisamos estar dispostos. Jeremias estava provavelmente sentado ou deitado e Deus disse, cara, eu vou falar contigo, mas levanta daí. Eu vou te levar para um outro lugar para falar contigo. E muitas vezes a gente quer respostas, mas a gente quer do local onde nós estamos. Nós não nos disponibilizamos para que Deus fale realmente. Nós não levantamos para ouvir. Nós não abrimos de fato os nossos ouvidos para escutar. Mas o profeta obedeceu, ele levantou e foi. E olha o que Deus diz, desce a olaria, desce a casa do oleiro. Em outras palavras, ele diz para nós, esteja disposto a ouvir a minha resposta. Não basta pedirmos uma resposta, precisamos estar dispostos a ouvir a resposta. Precisamos nos humilhar, porque nem sempre a resposta que chega é aquela que nós queremos ouvir. Nem sempre a resposta que Deus nos envia é aquela que nós aceitaríamos. Por isso ele disse, Jeremias, levanta e desce. Deus ele pede que nesse dia você levante, ou seja, esteja realmente disposto a ouvir. E depois ele te diz, agora desce na olaria, porque é lá que eu vou falar com você. Não é fora da olaria, é nas mãos dele, é sobre as rodas, é ali naquele local onde o vaso é produzido, é ali no meio do barro, é na casa dele que nós ouvimos as suas palavras. Hoje talvez você não consiga ter acesso de ir à igreja em função das restrições que a pandemia está nos impondo. Mas aí na sua casa, Deus ele pode falar com você, desde que você esteja disposto a ouvir. A forma dele se comunicar é muito diferente daquilo que nós conhecemos e até mesmo esperamos. E Deus está falando contigo hoje por meio desse vídeo e está te dizendo, levanta-te, esteja disposto, abra de fato os ouvidos e desce a olaria, porque eu irei falar com você.
Deus, Ele está te chamando para descer na olaria, para descer aos pés dEle, colocar a sua cara no pó e pedir de fato para Ele uma resposta. Deus, Ele vai falar contigo de um jeito que talvez você não ache que Ele vai falar, mas Ele vai falar. E eu quero te convidar nessa segunda temporada a descer comigo na casa do oleiro, porque cada vídeo, cada episódio, nós teremos uma resposta para alguns dos teus porquês. Nessa temporada nós vamos falar do processo do barro, o processo que esse barro enfrentou para chegar nas mãos do oleiro. Você quer conhecer o processo que Deus tem para que você viva o seu propósito? Desce comigo na casa do oleiro. Vem comigo e desça na casa do oleiro toda semana e você vai entender qual etapa da vida você está. Você vai compreender qual é o momento que você está vivendo e por que você está vivendo. Porque muitas coisas acontecem na nossa vida, a gente não compreende e a gente fica sem resposta. A gente acha até mesmo que Deus esqueceu, que Deus abandonou, mas não. Ele está nos respondendo. Talvez é nós que não estamos conseguindo ouvir. Porque talvez a gente ainda não se levantou ou a gente ainda não desceu aos pés dele para ouvir aquilo que ele tem para dizer. Deus, Ele tem respostas para a tua vida e Ele quer responder a cada uma das suas dúvidas, a cada uma das dúvidas que você tem, talvez coisas lá de trás do seu passado que você não entendeu por que aconteceu. Quando nós olhamos para essa passagem do oleiro e do vaso, nós compreendemos tudo o que aconteceu na nossa vida. Quer compreender o que aconteceu? Vem conosco e vamos descer à casa do oleiro. Deus tem respostas para você. Deus tem coisas para te dizer, mas desça e se coloque na presença dele. Em nome de Jesus. Amém.